Olá, meu nome é Ângela Lianati, você está no meu canal Sol no Quintal, seja muito bem-vindo. O vídeo de hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre esse livro fantástico chamado A Sociedade do Cansaço, que foi publicado pela editora Voz, que é do filósofo coreano Byung-Chul Han. Se tiver errado, me perdoa, mas todo mundo que acompanha meu canal sabe que eu sou péssima de pronúncia. Nossa, isso aqui é um sufoco pra mim. Eu me esforço, mas realmente é difícil. E eu queria dizer pra vocês que hoje eu vim aqui tão linda apresentar esse vídeo aqui com esse colar. Esse colar que me deixou linda. Observe esse colar. Eu preciso falar dele para vocês. Sabe quem fez para mim? Foi a avó do Felipe Ernesto, aquele menino maravilhoso que desenha aquelas coisas lindas no Instagram. Eu conheci o Felipe Ernesto ano passado, em novembro. Ele veio lá de Maceió me encontrar e de presente a vozinha dele fez esse colar para mim. Gente, esse colar faz um sucesso que vocês não acreditam. Ele é de malha, ele estica todinho. Então ele é uma graça. Olha só que coisa mais linda e prática. E aí eu adoro esse colar, vivo com ele, então eu precisava começar esse vídeo agradecendo ao Felipe Ernesto, agradecendo a avó dele. Ter vó é uma delícia, gente. Eu não tenho mais as minhas avós, mas elas eram tão maravilhosas e agora eu pego a avó de todo mundo pra mim, já que eu não tenho as minhas. Então, Felipe Ernesto, muito obrigada, sua avó, manda um beijo pra ela, enorme. E vamos falar da Sociedade do Cansaço, porque o tema é pesado, gente, é muito pesado. Esse livrinho aqui, pequenininho, é um livro muito facinho de ler e apesar dele apresentar vários filósofos, ele vai falar de Aristóteles, ele vai falar de Platão, ele vai falar de Foucault, ele vai falar de Hannah Arendt, ele vai falar de várias personalidades do mundo filosófico, mas de uma forma tão palatável, tão sensível e tão intensa que você vai ler esse livro, vai te dar um cansaço no final, porque você vai ser tomado de uma angústia tão grande. E a gente vai conversar sobre isso. O que é a Sociedade do Cansaço? Qual é a premissa desse livro? Bom, ele diz o seguinte, nós não temos mais que a gente não precisa se preocupar muito com uma guerra bacteriológica, porque nós temos hoje os grandes antibióticos, lógico, temos as grandes bactérias que dão um trabalho enorme dentro dos hospitais, todo mundo sabe disso, mas ainda assim isso aqui é controlado. Também as questões virais, né, as doenças virais. A tecnologia hoje produz vacinas, faz com que a gente pesquise sobre essas questões. Então, as viroses, os vírus também não nos metem muito medo, não. Só de vez em quando, gripe asiática, gripe suína, aquela coisa assim que deixa a gente um pouco com medo, né? Mas que a grande pandemia, aquilo que assola a humanidade e tornou-se desenfreada e tornou-se uma questão que precisa ser vista com bastante atenção, são os transtornos neurais. Porque isso está assolando o mundo e as pessoas não se dão conta do quanto é importante você tratar a mente. E é uma coisa muito fácil para você entender se você conseguir perceber que se existe uma mente e existe um corpo, a mente adoece e esse corpo adoece. E a mente pode adoecer o corpo, como constantemente faz, e esse corpo também adoece a mente, como constantemente faz. Um corpo doente produz uma mente doente, e uma mente doente também produz um corpo doente. Então é um sistema que no primeiro momento parece cindido, parece separado, mas não, eles são muito interligados. E as pessoas ainda não se dão conta da importância que se tem o tratamento mental, né? Essa saúde, esses transtornos neurais. Então nós estamos falando do toque, estamos falando da hiperatividade, estamos falando da depressão, da distimia, do pânico, da ansiedade, estamos falando de tudo isso que está aqui na nossa sociedade. Então ele vai traçar algumas coisas, alguns paralelos com pensamentos de filósofo, como por exemplo Aristóteles, né? Que diz que o homem ele é livre quando ele é liberto
das necessidades e ele pode produzir e contemplar a partir dele mesmo, né? Então seriam, né, os artistas, os políticos e os filósofos. Ai, Aristóteles é um fofo, mas assim, a coisa que Aristóteles chega aqui para você ver como é que as coisas mudaram desde esse sentido da polis. Porque hoje o que eles pedem, agora que o mundo perdeu as fronteiras, agora que nós não temos mais bordas, né? E aí podemos invadir qualquer território, o mundo deixou de ser uma grande... como é que eu vou dizer para vocês? O mundo deixou de ser uma surpresa. Então a gente deixou de contemplar e imaginar. Como nos primórdios, né, que eles imaginavam que como as populações eram litorâneas, eles acreditavam que quanto mais se avançasse para o continente, a gente ia encontrar monstros, porque ali mesmo as pessoas só existiam na beira do mar. E aí quando eles foram avançando para as terras, foram que eles foram descobrindo que não tinham monstros, né? E agora a internet tirou essas barreiras de uma vez pra gente. Então imagina que hoje, quando você quer um hotel, você pode visualizar a rua onde tem esse hotel, né? Então você sabe exatamente, é o que eu faço. Então quando eu faço a reserva de um hotel, eu já dou uma volta ali no Google Street View, eu dou uma olhadinha ali o que tem em volta, se tem farmácia, se tem o que, se tem... Então assim, esse mundo perdeu, de uma certa forma, algum encanto. E ao mesmo tempo que ele perdeu as fronteiras, essa informação chega pra gente em uma velocidade que a gente não está dando conta. E o que esse novo mundo exige da gente? Produtividade. Produtividade. O mundo quer que você seja produtivo, não interessa como. Então, essa produtividade, ela vem em forma não só do academicismo. Imagina que a geração dos meus pais, por exemplo, eles mal terminavam o ensino médio, né? Meus avós eram semi-analfabetos. Isso eu tô falando daquela classe média, né? Então, assim, não aquelas... Porque quem é rico sempre foi rico e muita gente rica estudou, teve acesso, enfim. Mas eu tô falando daquela classe média, né? Os meus pais e a geração deles, dos pais dos meus amigos, eles não sabiam falar inglês, eles não tinham outro idioma, eles não tinham curso superior, eles foram trabalhar, aprenderam na marra. A minha geração dos meus amigos são poucos os que falam inglês, a maioria tem universidade, fez um curso de graduação. Agora, a geração dos nossos filhos, do meu filho, dos filhos dos meus amigos, já está na segunda graduação. A esmagadora maioria fala inglês, a esmagadora maioria já viajou para o exterior com 20 anos, antes dos 20, antes dos 30, já conhece o mundo. Então, assim, esse mundo, ele tá ficando cada vez mais dinâmico, né? E essa informação em tempo real vai fazendo com que a gente se obrigue a essa produção. Então, é a produção da felicidade, é a produção do ter, é você otimizar o seu tempo, você não pode mais ter um tempo contemplativo. Desculpa a gripe. Você não pode mais ter um tempo contemplativo, porque isso é perda de tempo. Então, isso me remete ao ócio criativo, né, do Domênico de Masi, que a gente pode ficar ali contemplando, que daqui a pouco a gente vai ter ideias maravilhosas. Isso não existe, a gente não pode perder tempo com isso. Então, a sociedade do cansaço, ela esgota todo mundo, numa demanda existencial que vai além das nossas possibilidades. A gente não pode mais se dar ao luxo de não fazer nada, porque nós somos cobrados a todo instante por isso. Então, hoje, você tem que ler 30 livros por mês, porque senão você não é um bom leitor, né? Você tá numa academia, você tem que escrever quantos artigos por mês? Você escreve um artigo por mês, você está escrevendo pouco, imagina, você tem que pelo menos engrenar uns 4 artigos por mês, que é para você mostrar produtividade. Também no seu escritório, também isso, você tem que saber. Além daquilo do seu trabalho, você tem que saber entender do Office, você tem que entender do Excel, do Word, então são muitos saberes ali. E aí você tem que ser magro, você tem que ser fit, você tem que fazer ginástica, você tem que ser feliz, você tem que ser viajado, você tem que entender de uma make, você tem que cuidar do seu cabelo, você tem que mostrar principalmente que você é feliz e antenado. Esses dias eu estava conversando com o pessoal no barzinho, né? E as pessoas estavam falando de artista de TV. E eu comecei a ficar quieta, assim, porque eu fui murchando, porque eu não conheço mais ninguém.
Eu digo assim, gente, eu não sei de quem que vocês estão falando. Ah, daquela pessoa que trabalha na novela, não sei o que. Eu falei, não sei quem é. E fulano, tá, e aquele programa, eu não sei quem é. E eu comecei a me sentir muito fora. Num primeiro momento eu senti muita angústia. No segundo momento eu senti muita felicidade. Eu falei, eu devo estar usando meu tempo para alguma coisa que não é ficar na frente da televisão. E aí, assim, e perdendo as coisas, assim, essas referências que o pessoal acha que todo mundo tem que saber. Então você tem que saber, eles ficavam me olhando assim, como você não sabe? Você nunca viu? Então, assim, é a série do momento que tá na Netflix e que eu não assisti. Ah, você tem que assistir, não sei o que. Aí começa a me mandar no WhatsApp 300 séries que eu tenho que ver. E eu digo assim, não tenho tempo. É porque, na verdade, como eu trabalho muito, e meu grande divertimento é o trabalho, eu gosto muito de trabalhar, quando eu chego em casa, eu quero ler, eu quero não fazer nada, eu quero tomar um vinho, eu quero olhar pela janela. E aí, esses dias, eu debrucei na janela e fiquei olhando a rua. Eu comecei a ver a chuva cair. E aí eu comecei a ver a chuva cair, eu comecei a ver a poça se formar, a poça d'água se formar. E aquela chuva caindo, e a rua molhando, e a folha da árvore balançando, porque a chuva estava caindo. Eu não me dei conta quanto tempo eu fiquei ali, mas foi um dos momentos mais incríveis que eu tive assim, na minha vida de contemplação. E como, no final das contas, eu também me sinto muito cansada de achar que eu não produzo tanto quanto eu deveria produzir. Então, basicamente, o livro ele vai tratar disso, né? De como a gente pega as informações e como a gente se transforma em pessoas ansiosas no dia a dia, né? Eu sou de uma geração que tinha que colocar filme na máquina e ter que esperar aquele filme ser revelado para ver as fotos. E qual era a surpresa? Às vezes eu colocava o filme errado e não sobrava foto nenhuma. Eu quase não tenho foto da minha adolescência, não tenho foto, mas eu tenho uma memória ótima. Eu lembro todos os meus amigos de tudo que aconteceu, para o azar deles e para o bem também, né? Porque eu não deixo eles esquecerem de algumas coisas. Eu sei, eles sempre me perguntam, eu sempre lembro de tudo, tudo. E também assim, né, lamber selo. Como a gente lambeu o selo para botar carta no correio e esperar o carteiro passar e ali a gente escrever a carta e mandar para o amigo. E todo mundo tinha um endereço de todo mundo com rua, CEP, a gente sabia de tudo isso. Hoje em dia, se você pega o WhatsApp, tem aquela gaivotinha azul, né, sinalizou que leu e não respondeu e tá online, é morte. Gente, a gente precisa se controlar em relação a isso. A propriedade do outro, a resposta imediata. Quantas pessoas não brigam porque escreve no Facebook: tô com saudade de você, pro namorado, e o namorado não curte e nem escreve eu também, porque ele tem que sentir saudade na mesma hora que você sente. Hein? O sentimento tem que ser recíproco na mesma hora. Pensa bem se você não está adoecendo também com essas exigências do outro, da posse do outro. Então a gente está vendo a sociedade adoecer, a sociedade se cansar, deprimir e tentar mostrar alguma coisa que não é dela. E nós estamos nos tornando ansiosos. Se a gente manda um e-mail, não recebe na hora. Se deu gaivotinha azul no WhatsApp e a gente quer gravar áudio rapidinho dentro do carro e bate o carro para isso. Então assim, esse livro, ele pede exatamente para você parar e pensar aonde é que você quer chegar e que com esse cansaço você não vai a lugar nenhum. Então, olha só como ele é fininho. Ele é maravilhosinho, porque olha só, eu tô aqui tomando conta para não balançar a pulseira que esses dias me chamaram a atenção. Ai, você balança muito essa pulseira. Eu falei, eu prometo melhorar. Então, olha só, não é letrinha pequenininha, tá vendo? Num instantinho você lê. E boa parte do livro é anexo. É impressionante, né? Então aqui, olha, são 78 páginas do livro, mas aqui você já começa com os anexos. Então assim, o livro mesmo é muito pequenininho, mas ele é muito denso, ele é muito interessante. Então aqui vai a minha grande dica para você, Sociedade do Cansaço: não adoeça. Procure ajuda, converse, freie. Olha pela janela, olha a chuva cair, toma um banho de chuva de vez em quando. Tão bom, gente, se você soubesse. Então, por hoje é só e eu espero você da próxima vez aqui. Me diga se você já leu esse aqui ou então esse maravilhosinho aqui também, que é a Sociedade da Transparência, que qualquer dia eu gravo um vídeo para falar dele para você, tá bom? São os 2 livros que eu tenho desse filósofo e são os 2 maravilhosos. Super recomendo. Então, tchau, gente. Muito obrigada. Por hoje é só.